No dia 19 de agosto acontece a quadratura entre Saturno e Júpiter, desenvolvendo as energias do ciclo iniciado em 2020, né? Então, como será que nós vamos vivenciar essas forças? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. A quadratura é o momento da tensão, do incômodo que impulsiona a gente a sair da zona de conforto. Quer dizer que todo mundo no dia 19 vai ser impactado em maior ou menor grau por essa energia, né? E isso é um movimento muito comum aqui no canal que a gente fala dos ciclos astrológicos. Então, a gente não perder muito tempo, não dá para ignorar a tensão, algo precisa ser feito e a partir de agora começa o desenvolvimento entre Saturno e Júpiter. Tudo aquilo que foi iniciado agora ganha maior força e tende a desenvolver. Detalhe, vão acontecer 3 quadraturas crescentes, ou seja, né? Não vai ser a partir de agora somente. A gente tem mais uma no final do ano, ano que vem, até que chegue o auge. Então, é algo muito forte ali que vai precisar da nossa atenção para desenvolver. E para a gente entender a energia de Saturno e Júpiter, vale lembrar que na mitologia grega, ou sabedoria grega, como eu costumo chamar, então já sabem, né? Nomes gregos, alerta de nomes gregos. A gente vai falar de Cronos e Zeus. Ou seja, Zeus é filho de Cronos. Cronos, né, assim como o seu pai Urano, que tem o mesmo nome nas duas tradições, o que é engraçado, Cronos foi no oráculo de Delfos e descobriu que aquela profecia que atormentava todos os deuses, né? Você vai ser destronado por um de seus filhos. E aí Cronos, que já tinha conhecimento pleno, porque ele mesmo destronou o pai a partir da castração de Urano, ele decidiu que impediria essa profecia devorando os próprios filhos. Então o filho nascia, ele ia lá e engolia. O filho nascia, ele ia lá e engolia. Acontece que no último filho, que era Zeus, Reia, que é a mãe deles, né, juntou-se com Gaia, desenvolveu um esquema para enganar Cronos. Em vez de entregar Zeus após o parto, ela entrega um pedaço de uma rocha enrolado num pano. Cronos, que não estava nem aí, nem percebeu e mandou para dentro, engoliu mais um filho. Então ele achou que estava livre da profecia do oráculo de Delfos. Zeus foi criado longe dos olhares de Cronos. Então ele cresceu, desenvolveu. Quando ele volta, ele engana o próprio pai. Dá uma substância para o Cronos que faz com que Cronos vomite todos os filhos que estavam aprisionados na sua barriga. Então a partir dali, Zeus destrona Cronos, porque começa uma guerra, para variar, a titanomaquia, né, que é a guerra dos deuses versus os titãs, que Cronos, no caso, era um titã, amparado pelos irmãos, inclusive por Hades e por Poseidon. Então a gente já sabe quem vence a guerra. Zeus vence a guerra, bane o pai, né, e os titãs, que eram os tios ali, para o Tártaro durante um tempo e passa a governar no Olimpo. E aí o resto vocês já sabem, né? Mas essa é a história complicada entre Cronos e Zeus, ou seja, Saturno e Júpiter, voltando agora para a astrologia, tem essa situação, né, conflituosa entre eles. O Júpiter tende à expansão, ao crescimento, à benevolência, a tomar atitudes que beneficiam todos, enquanto que Saturno vem com a responsabilidade, a maturidade, disciplina, né, controle, rigor, rigidez, limites. Então a gente pensa, o filho dele expande, mas o pai limita. Assim como a energia é muito forte para colocar ordem nas coisas, para lidar com aquilo que é material, para aquilo que é denso. Então quando os dois se encontram, principalmente num aspecto de tensão, a gente vai precisar pensar em como que nós vamos ampliar os nossos limites de maneira responsável, por exemplo. Ou ainda, como que a gente precisa colocar ordem nesse otimismo desenfreado de Júpiter, que muitas vezes inspira a gente a fazer coisas, né? Que traz uma fé cega
ilusória, como eu costumo falar, a gente está acreditando em algo que não tem sustentação, a gente muito provavelmente tende a quebrar a cara. Com o Saturno isso pode ser contornado porque a gente não pode fugir do real, daquilo que está manifestando de fato, senão a gente embarca numa miragem, numa fé, num otimismo demais e que acaba se perdendo. Vale lembrar que o Júpiter está em Gêmeos, tem um certo desafio para manifestar os seus temas, né? Então essa expansão, esse benéfico, essa boa sorte que todo mundo fala, depende muito da gente ancorar em bases sólidas, não perder o contato com a realidade, fazer as coisas com disciplina, colocando tudo em ordem e também da gente ter um certo pragmatismo para lidar com coisas que tendem a ser assim, né? Um pensamento místico, mágico, mirabolante, de que tudo vai dar certo sem que a gente faça nada. E vocês sabem que aqui no Astro Libertação a gente não trabalha dessa forma. A gente faz a leitura positiva, ou seja, a gente vai expandir, a gente vai crescer, independente da sensação de rigor, de restrição, se a gente aprender a lidar com ela de maneira responsável. Então a gente pode vislumbrar um mundo enorme na nossa frente, desde que a gente também não perca o contato com a realidade, com a própria realidade, com o que está acontecendo e como que nós estamos sendo impactados pelo mundo, porque isso é uma realidade, não tem como negar, para que a gente possa, a partir daí, trazer o efeito benéfico. E vale lembrar também, vocês acharam que ia passar ilesas, né? Que o Júpiter expande positiva e negativamente. Então, se a gente já vem com a sensação, desde lá de 2020, de que nós não estamos andando, de que as coisas estão paralisadas, né? De que tudo está sendo muito rígido, muito rigoroso, a tendência é que ele amplia ainda mais essa sensação. E como na época eu não tinha o canal do YouTube, eu vou deixar na descrição o link para o vídeo do Instagram que eu falei desse movimento. Vocês estão vendo ele até aqui do lado, mas não assustem porque é um dos primeiros vídeos que eu gravei para a internet, né? Então tem toda ali uma rigidez, falando em Saturno, para lidar com essa questão aí de gravar vídeos, que é um desafio constante, né? E quanto mais a gente continua fazendo, parece que a gente vai desenvolvendo. Longe de falar que eu cheguei em algum lugar, mas comparando os dois vídeos eu percebo já uma diferença muito grande. Mas me digam aí o que vocês acham depois de assistirem o vídeo. Como a gente está com um tempo estourado, quem tem quadratura entre Saturno e Júpiter no mapa natal precisa trabalhar esse otimismo, né? O que acontece muitas vezes é do Saturno enrijecer demais esse Júpiter e passar a ser pessimista. Então a pessoa que não acredita a não ser naquilo que ela pode pegar palpavelmente ali. Então traz uma espécie de um ceticismo, mas também de um pessimismo, né? De uma fé reversa, no sentido de que esperar pelo pior é a melhor política, porque pelo menos assim você não quebra a cara. Então é preciso trabalhar essa tensão de uma outra forma, né? Trazendo o otimismo, sim, mas também trabalhando com o pé no chão para não deslumbrar demais. E se você está curioso para saber mais sobre essa quadratura no seu mapa natal, o link está na descrição também. Me chama no Zap, marca a sua consulta. O que você está esperando para começar a se descobrir a partir do olhar da astrologia? Bem rapidinho, vamos às próximas datas deste ciclo. Detalhe é que eu não vou colocar todas as datas no vídeo, porque senão ficaria grande demais. Então eu vou falar da primeira quadratura, primeira oposição e primeira quadratura minguante, mas vou deixar todas as datas na descrição do vídeo ou num comentário. Então a conjunção aconteceu no dia 21 de dezembro de 2020, olha da onde a gente está vindo, né? Então voltem nas agendas, né? Era um mundo completamente diferente, assolado pela pandemia, uma série de coisas. Então a gente precisa entender o que foi iniciado ali, porque aconteceu no signo de Aquário. A primeira quadratura vem agora no dia 19 de agosto, a segunda quadratura no dia 24 de dezembro de 2024, no dia do Natal, hein?
Olha bem, hein? Vamos vendo aí. E a primeira oposição no dia 22 de dezembro de 2029, né? Ali a gente vai começar a ver o auge, a colheita, o resultado. O ciclo começa a se fechar no dia 25 de abril de 2035, quem viver verá, né? Literalmente. E só termina de fato no dia 31 de outubro de 2040. Então, um período enorme aí para a gente trabalhar e eu espero que a gente possa acompanhar, né, cada detalhe aí deste importante ciclo até que ele se encerre. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Saturno e Júpiter formam um aspecto de quadratura, desenvolvendo as energias iniciadas em 2020, acontecendo no dia 19 de agosto, às 18h46 do horário de Brasília. Saturno a 17 graus de Peixes, ainda em retrogradação, Júpiter a 17 graus de Gêmeos, né, formando a quadratura exata. E é uma mandala que eu já mostrei, né, em outros vídeos, porque foram vários movimentos que acontecem nesse mesmo dia e a gente precisava entender cada um deles para chegar agora e juntar tudo. Não só o ciclo entre Saturno e Júpiter começa a desenvolver a partir de agora, que foi iniciado em 2020, vai até 2040, né? Então é um ciclo enorme até que eles se encontrem novamente em conjunção. E a conjunção aconteceu em 2020, eu não tive como falar aqui no canal, mas foi iniciado no signo de Aquário. Durante essa conjunção, muita gente até falou, é o sinal da nova era de Aquário, né? Muita coisa nesse sentido. E agora a gente chega à quadratura. Não só uma quadratura qualquer que já traria tensão entre esses dois, porque de um lado eu tenho o planeta que tende à expansão e do outro lado eu tenho o planeta que segura, né? Mas também do relacionamento entre eles, né? E como todos os outros aspectos estão relacionados a esse movimento. A gente está falando do que então? Se a conjunção iniciou em Aquário e agora, neste momento do desenvolvimento, de certa forma, todos os planetas pessoais estão envolvidos nessa mandala do dia 19, como a gente viu separadamente, a tendência é que nós individualmente estejamos, né, sendo tocados por algo que é de uma exigência, que é de uma rigidez, que é de limitação, que é de rigor sim, porque nós também estamos no ano de 2024, regido pelo próprio Saturno, mas também que a gente está arrumando para algo novo, né, para desenvolvendo algo novo. Isso não quer dizer necessariamente que seja positivo. Vocês sabem que eu não faço esse tipo de leitura otimista, né? E eu já falei outras tantas vezes que para a gente ter esse otimismo todo, quando envolve Júpiter, por exemplo, mesmo atravessado por um Saturno, a gente precisava ter respaldo no nosso mundo. Porque aqui no A Sua Libertação a gente não ignora a materialidade, né? A gente não ignora o que está acontecendo. E o que está acontecendo sugere muitas vezes que primeiro, a gente está passando por um período de muitos desafios. Esses desafios se manifestam em conflitos, em restrições, né, em rigores, austeridades, pobreza, fome, uma série de coisas, uma série de desafios para a humanidade. E também nas questões climáticas, né, que a gente está, né, cada vez mais aí chegando próximo da tal data lá que vai ser irreversível, daqui a 5 anos. Mas também que a gente está desenvolvendo algo a partir daí. Nem que a gente esteja assistindo à morte, né, de certa forma, simbólica, de tudo aquilo que era antigo, de tudo aquilo que precisa dar lugar para a Era de Aquário realmente surgir. E quando esses períodos se manifestam na humanidade, eles não se manifestam com rosas e músicas e chocolate. Eles se manifestam sim na base da paulada, né? Com muita dor, com uma descarga muito grande de energia no planeta. Porque muitas dessas coisas que a gente insiste em carregar, elas
continuam, né? Porque a gente não desapegou. A gente não desapegou daquilo que precisava ir embora. Então, o desenvolvimento, o crescimento, vem no sentido de dar esse chacoalhão na gente. Se de um lado a gente tem Júpiter, sugerindo que a gente pode ir para horizontes novos, mais amplos, né? Benéficos, oportunidades, prosperidades, abundância, enfim. Do outro lado, o Saturno está falando que a gente não pode fazer isso sem, de certa forma, olhar para trás, né? Ter responsabilidade do que a gente plantou até aqui. Então eu falei de questões climáticas, tudo que a gente tem é uma consequência das atividades que a gente exerce no mundo, né? Do consumo desenfreado de recursos naturais, da poluição, enfim, de uma série de coisas que nada mais são do que consequências. E a gente começa a desenvolver isso a partir de agora. A pergunta que todo mundo vai se fazer nesse momento é: o que nós, individualmente, vamos trazer para isso, né? Para esse jogo aí, para esse aspecto entre Saturno e Júpiter, que são dois planetas tidos como sociais. Então a gente está falando de um movimento maior, né? Não chega a ponto de ser transpessoal, mas ao mesmo tempo a gente tem os planetas individuais todos aí envolvidos direta ou indiretamente nos aspectos. Então nós seremos tocados por isso. A pergunta é: o que a gente faz com isso? A partir do dia 19, um monte de tensão que está desenhado aqui, umas de crescimento, outras de colheita, outras de início, a gente precisa trabalhar cada uma delas, mas entendendo que tudo forma um conjunto, meio que uma coxa de retalho, que para que esse desenvolvimento de uma fase de transição, ou quiçá uma era de Aquário, a gente precisa muitas vezes expandir a nossa consciência, buscando utopias de Urano, agindo de forma otimista, mas também estruturada de Saturno. Então eu preciso ancorar as minhas atitudes na realidade, né? A partir do momento que também eu encaro os temas da sobrevivência, do quais os relacionamentos e as finanças são muito importantes, da mesma forma, né? O Saturno marca tudo isso. O toque de Saturno é a grande questão nessa mandala, num ano que já é regido por ele, lembrando mais uma vez. Então, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Então, a gente precisa começar a trabalhar de forma coletiva a partir de agora, porque nenhuma das respostas que a gente precisa vai ser alcançada individualmente. Como eu falei, vamos pensar, então eu tenho que agir para resolver, mas o Saturno está ali, no Marte, né, quadrando Marte. Marte com Júpiter, social. Então precisa dessa visão coletiva para a gente desenvolver soluções e sair da encruzilhada que a gente está enquanto humanidade. A fase de transição depende disso. Se o que a gente vai ter de agora em diante vai ser algo mais próximo dos sonhos humanos, fraternos, né, incondicionais de amor mesmo, ou se a gente vai desenvolver ainda mais brutalidade, violência, agressividade e tirania no mundo. Então o que a gente está falando é esse movimento que leva a gente até 2040, ele requer que a gente repense muita coisa, inclusive o nosso comportamento individualista. E aí o pessoal pode falar: mas Cláudio, você sempre fala que a gente precisa prestar atenção no interno, no indivíduo ali. Sim, só que não é o indivíduo do ego, do egóico por si, né, que faz tudo por si, que só pensa em si, como é o nosso sistema todo que está constituído hoje. É um indivíduo social, é um indivíduo coletivo, é um indivíduo que desenvolve soluções em conjunto com aqueles que estão, né, na mesma pilha dele ali. As soluções individuais, esse período acabou, não tem mais espaço. Era de Aquário é uma era coletiva. Se essa coletividade vai ser vivida num todo ou em grupos menores, tanto faz, mas é uma coletividade. O que a gente não pode é perder a essência, perder de vista o individual, porque se a gente não se reconhecer como indivíduo, a gente não consegue se reconhecer como coletivo, como social. Então as soluções precisam ser pensadas nesse sentido. A própria quadratura de Sol com Urano também inspira isso. Urano vai nos falar das utopias, dos ideais que pairam sobre nós. Então, desenvolvendo uma consciência maior, uma consciência, digamos assim, mais universal e menos local,
no sentido de que a gente precisa enxergar as questões que estão postas para a gente, e são questões de grande parte sociais, né? Nós somos afetados por políticas sociais, por problemas sociais, por comportamentos sociais. Então, nós precisamos encarar esse social e buscar desse Urano a inspiração para cada um de nós. Então, é assim que a gente vai agir com esse movimento. Esse movimento todo tem a ver com a coletividade, com o social. Mas como o social é feito de indivíduos e não há como subverter essa ordem, então tem que partir de dentro de nós. A partir do momento que a gente inspira um mundo menos desigual, menos intolerante, a gente está inspirando um mundo menos opressor e mais social, que acolhe as diferenças, que acolhe os diversos, que acolhe uma série de coisas. Então a gente tem que buscar essas inspirações todas para que a gente consiga lidar com o que vai se iniciar, com o que vai manifestar a partir do dia 19 de agosto. Então a gente está falando de um novo divisor de águas, assim como foi no dia 21 de dezembro de 2020. A partir de agora, né, começa o desenvolvimento. A gente vai desenvolver rigores, rigidezes, né, julgamentos, opressão, controle, limites, ou a gente vai pegar tudo isso e trabalhar aprendendo as lições, como eu estou falando muito dessa questão do coletivo, do social, e desenvolver nisso. É porque, assim, hoje em dia a gente acha que está tudo muito bem, por conta, quando a gente olha as questões de riqueza, né, de consumo principalmente, porque é a forma como a gente tem aí indicador falso que a gente tem de que está dando tudo certo, mas a gente ignora a quantidade massiva de pessoas que estão passando fome, estão desabrigadas, o número de moradores de rua que só aumenta. Então, será que está dando certo? Será que esse social que a gente tanto fala está indo pelo caminho positivo? Então, são questões que precisam ser consideradas, porque, como eu falei, Aquário, onde foi iniciado esse movimento, é fraternal. Peixes, onde continua esse movimento, é dado ao amor incondicional. Então são energias que inspiram coisas muito além, coisas que envolvem movimentos do coletivo, do social, e a gente não tem como evitar. Então o desafio vai vir nesse sentido. A manifestação disso não vai ser positiva, não tem como, né? Os conflitos não cessam, não importa o quanto a pressão se faça, o interesse em manter as guerras é muito maior, porque vem da parte do capital, de quem controla o capital, e a gente se vê à mercê disso. Então, a partir de agora, a gente tem que repensar muita coisa. E a gente precisa continuar repensando isso, porque essa, acredito eu, seja a tarefa de quem está vivo aqui agora nessa fase de transição. Muitas vezes não é dada a opção da gente escolher a época que a gente vive, mas a gente pode escolher como a gente vai viver essa época. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo, né, com o ascendente em peixes, inspirando o amor incondicional e pedindo que a gente tenha otimismo, fé e continue acreditando naquilo que foi iniciado lá em 2020, que talvez seja uma inspiração de que lá em 2043, quando acabar esse movimento, a gente tenha um mundo menos atribulado, menos problemático, menos desigual e menos opressor. Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Marte, tudo envolvido nesse dia 19, e agora a gente já consegue entender para onde a gente está rumando, né? Individualmente, todos nós seremos desafiados a desenvolver essas forças, porque o resultado mesmo a gente só vai ver quando o ciclo terminar em 2040. A gente está falando de algo que muito provavelmente indica uma completa redefinição de todo o sistema que a gente tem, de toda a configuração social que a gente tem. Lembrando que Saturno e Júpiter são chamados de planetas sociais. Então, a partir de 2020, né, daquele momento extremamente crítico que a gente passou, e que as pessoas, infelizmente, até hoje insistem em falar que foi uma fraude, uma farsa, enfim, o negacionismo tá aí para todo mundo. A partir daquele momento a gente tá meio que desenvolvendo ou tá tentando reconstruir uma sociedade.
Agora, como que isso vai se dar e o impacto que isso vai causar na nossa vida é uma outra história. Porque a gente percebe, né, como eu falei, uma rigidez muito grande em mudar. A gente ainda não entendeu que o mundo meio que acabou, né, em 2020, por assim dizer. Aquela ordem, aquele status quo que colocou tudo em xeque, né, o trabalho, a saúde, né, os governos, os sistemas todos, as instituições todas, acabou em 2020. De lá para cá, o que a gente está tentando fazer é meio que se agarrar ao mundo que está terminando. Há uma ordem que não existe mais. E por que eu digo isso? Porque se a gente pensar que iniciou em 2017 um ciclo maior de Saturno, que a gente está tendo em 2024 o primeiro período de 7 anos, e que isso vai até 2052, e esse ciclo de Saturno e Júpiter até 2040, então a gente está falando sim de algo inteiramente novo, né? Vou usar essa palavra porque falta outra, mas um paradigma totalmente diferente começa a se desenvolver a partir de agora. Claro que, infelizmente, esse tipo de mudança não se manifesta de forma bonita, romântica e positiva como é na ficção, na vida real. Então vem guerra, vem uma série de perversidades, né? De repressões, opressões de todos os tipos. Então a gente assistiu e assiste o aumento do racismo, o aumento da intolerância, o aumento da intolerância religiosa, da homofobia, da misoginia, né? De uma série de opressões do diverso. Por quê? Porque colocou na cabeça dessas pessoas, né, dessa visão torpe que eles têm da vida, de que isso é o certo, que é assim que eles vão colocar as coisas no eixo. Mas eu ouso dizer para essas pessoas que vocês estão completamente enganados. As coisas, me escutem bem, não vão voltar a ser como era antes. Vocês podem fazer um inferno nesse mundo, mas não vai voltar. A única coisa que vocês vão conseguir é acelerar a destruição de tudo, né? E bobear aí até mesmo da humanidade por conta dessa visão egoísta, mesquinha das pessoas que não entendem que as coisas mudam, que a natureza é cíclica, que as mudanças são a única constante e inevitável força da natureza. Então não adianta tentar, era assim que se fazia lá no século I depois de Cristo, né? A ordem religiosa, porque pega muito nessas questões morais. Mas nem é tão moral assim. O negócio é isso aqui, ó. É o lucro acima de qualquer coisa. Acima de qualquer um, como a gente viu em 2020, uma série de empresários indo a público falar que não deveria ter confinamento, que não deveria ter distanciamento social, porque não poderia parar a economia à custa da vida de muitos. Como aconteceu, o Brasil morreu mais gente de Covid-19 no Brasil do que no Afeganistão. Se vocês acham isso normal, eu não consigo nem expor aqui a indignação que eu sinto só de pensar nesse absurdo. Então a gente tem que pensar, gente, nós não estamos mais no mundo antes de 2020, nós estamos pós-2020. Existiu o mundo até 2019 e vem o mundo depois de 2020. O que a gente faz a partir de agora é muito, muito importante. Essa conjunção entre Saturno e Júpiter, que todo mundo falou maravilhas na época, ela indica que a gente de fato entrou numa fase, pelo menos de transição, porque aqui eu tenho uma visão menos empolgada em relação à era de Aquário. Tem gente que já fala que já começou nessa conjunção. Para mim é um sinal de que a gente de fato tá ali na faixa de transição. No grau 29 de Peixes, talvez para o grau 1 de Aquário, numa faixa dessas aí. E que de fato tudo que a gente fizer impacta e tem total ligação com o que vai ser o futuro da humanidade. Então vocês pensem aí, né? Vocês querem que a gente faça toda essa força que vem bruta mesmo, com guerra, com repressão, com assassinato, com crime, com uma série de coisas para manter o status quo, a ordem que a gente tinha antes de 2020, ou se a gente vai começar a entender, né,
começar a entender que o mundo não é mais o mesmo, que mesmo que a gente esteja aí com 90 anos de idade, a gente está nesse processo. Então eu não posso me isentar a ponto de pensar, já não entendo mais o mundo, já fiquei velho aí, não sirvo para mais nada. Isso é uma construção social. Todo mundo que está vivo pode impactar e vai impactar, positiva ou negativamente. Olha as coisas, é só parar e pensar nas coisas que aconteceram pós-2020, que vocês vão ver que é completamente diferente. A gente tem a sensação de que todo mundo perdeu a cabeça, né? Depois, todo mundo ficou maluco. Por quê? Porque a gente não teve um tempo de entender que o jogo mudou, que o mundo não é mais o mesmo, que a gente precisa construir uma visão social, quiçá mais coletiva, menos desigual, menos opressora, menos perversa e que inclusive precisa modificar doutrinas religiosas, filosofias, formas de estudo, tudo. Não é só a nossa mente individual, é coletivo. Enquanto a gente estiver aceitando certas visões cruéis que tem por aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu não tenho nada contra pessoas que têm religião, mas eu tenho que me posicionar contra quem usa a religião de forma indevida, que é para alcançar poder, que é para controlar as pessoas, que é para submeter as pessoas à vontade de uma ínfima parcela da população mundial. Então vocês sabem de que eu estou falando. E vocês sabem também da importância desse movimento, porque senão, daqui para frente é só ladeira abaixo. 2026 está batendo na nossa porta e a gente ainda nem conseguiu processar 2020. Então é muito sério o momento que a gente está vivendo, o momento que essa quadratura acontece, porque ela é a chance que a gente tem de desenvolver uma nova consciência, de impactar positivamente. Isso não vai ser fácil de ser feito, mas é um esforço que a gente precisa fazer, porque nós estamos aqui para isso. Se a gente está de fato na fase de transição e a gente nasceu, quem acredita em karma, em destino, esse tipo de coisa, tem que entender que tá nesse jogo porque tinha que estar. Então não adianta tentar também se esconder, voltar para trás. Eu sei, gente, era muito mais fácil que o mundo continuasse do jeito que estava. A gente só preocupava em ganhar dinheiro. Tava tudo lindo, maravilhoso, né? O mundo globalizado. Nem isso existe mais. O mundo está cada vez mais fechado, né? Em bolhas específicas. Mas eu falo disso em um outro vídeo. E a gente tem cada vez menos convivências universais, né? As bolhas estão se fechando, os grupos estão se formando, a intolerância, o radicalismo está aumentando e a gente não vê isso diminuir. Por quê? As pessoas que controlam as coisas estão tomando a rédea nesse sentido. Se nós do lado de cá simplesmente cruzarmos os braços e achar que eles vão salvar ou que vai vir uma solução mágica do nada, a gente vai sim ladeira abaixo. E 2026 vai ser só mais um movimento potente para que impulsione a gente para um provável colapso, né, do sistema inteiro, como vai colapsar de fato, e inclusive das condições de sobrevivência. Então aí tá, mais uma vez, o remédio amargo de Saturno para quem dá conta de assimilar. E para quem não consegue, eu sinto muito, não dá para ser de outra forma. O canal chama Astro Libertação, não Astroconformação. Então não espere de mim uma leitura que endosse simplesmente aí tudo que está de errado no mundo, tudo que precisa acabar. Porque senão a gente não vai construir um futuro de fato próspero, menos desigual, menos opressor, onde vale a pena a gente viver e principalmente em harmonia com o único planeta capaz de abrigar a vida humana. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, uma ajuda solidária, ajuda às custas do canal, ajuda que esse canal continue sendo o que ele é, porque eu não quero ter que modificar o canal,
né, para agradar algoritmos aí que não querem que esses temas sejam ventilados aí. Não quer que as pessoas pensem muitas vezes. Não quer que a gente desenvolva o senso crítico. Então, quanto mais vocês abraçarem esse canal, mais liberdade a gente tem para falar aquilo que é necessário, trazendo essa visão mais próxima da astrolibertação. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.